Isso é uma grande questão, né? Da vida cristã, né? Deus me chama, né? Como Ele me chama, a que Ele me chama. Eu tento escutar primeiro este chamado, né? Que ele não se dá pronto na minha experiência. Eu preciso escutá-lo, né? Escutá-lo de muitas maneiras. E ele se dá de muitas maneiras, ele se revela de muitas maneiras. O corpo apostólico é saber que cada um realiza a missão que também é minha, não porque seja minha como algo pessoal, mas porque nos foi dado por Jesus Cristo. Nós vivemos essa relação numa perspectiva não de partes, mas de uma espiral em que um vai complementando o outro. Cada alicerce vai sendo posto de tal forma que permita que o outro se eleve. Eles enfrentaram o mar sem medo, ousaram ir onde ia para contar o que acontecera, a salvação já conheceu. Os jesuítas chegaram aqui bem no começo da companhia, em 1549, portanto, menos de 9 anos da aprovação na companhia. Não são os primeiros membros do clero a chegar ao Brasil. Porém, aqueles primeiros 6 jesuítas, não é? Sob a supervisão do padre Manuel da Nóbrega, o superior, traziam então já um plano e uma missão. E é atrás desse plano e dessa ideia, obviamente com vários ajustes, de acordo com as circunstâncias locais, que os jesuítas conseguiram em pouco tempo realizar muito mais do que qualquer outra ordem religiosa. A Companhia de Jesus, do início do Brasil, ela é marcada por um dinamismo que é fruto da sua proximidade e experiência, não é? Da sua fonte, os exercícios espirituais. São marcados por esta proximidade que faz com que eles tenham uma ousadia apostólica sem igual. A palavra ousadia mexe com a gente. É uma palavra que, por si só, já nos provoca uma certa inquietação, né? Porque o ser ousado, no mínimo, exige de nós uma saída do nosso comodismo, uma saída do espaço cativo que a gente se encontra, uma abertura de mentalidade, uma abertura para a novidade, principalmente. Quando eu penso em ousadia, eu penso em a gente não se acomodar no bem que já estamos fazendo, ou na realidade que nos circunda, mas sempre, inacianamente, nos perguntarmos onde é que está o magis, onde é que está o maior fruto, o bem mais universal. Exatamente, vem a famosa expressão, ser magis, olhar o bem maior. E às vezes o bem maior é muito mais amplo do que aquilo que eu faço muito bem. Então, como podemos desenvolver melhor a missão da Companhia de Jesus no Brasil e não ser uma missão dividida por regiões? Como podemos melhor colaborar com a vida e a missão da Igreja e, para isso, usando os nossos recursos, colocando-os a serviço de uma missão vista desde o país. Esse é um elemento muito importante que pesou nessa construção da nova província. E aí temos, de fato, feito a opção por 4 preferências apostólicas que acreditamos agora como um corpo apostólico no Brasil, uma única província, melhor podemos desenvolver, que são talvez mais urgentes. Responde nele, Senhor,
uma experiência que vai transformando a gente, vai modificando. Não é que é o ser santo, mas é aquilo que a gente foi criado por Deus, a experiência de Deus na sua misericórdia, no seu sentido mais profundo. São os exercícios espirituais de Santo Inácio. Uma experiência que Santo Inácio pensava como sendo, de uma vez por todas, e uma experiência transformadora, radicalmente, como é toda a experiência com Cristo ressuscitado. A espiritualidade vai levar sempre a uma autonomia na relação, né, com Deus, que a pessoa reza fundamentalmente dentro de uma metodologia, mas fundamentalmente o que ela reza é a sua vida. Aí como que isso reflete no dia a dia? Bom, para quem é jesuíta, para quem fez os exercícios espirituais, passou pela experiência dos exercícios espirituais, isso deve acontecer automaticamente na missão. De maneira que a gente trabalhe ativamente, mas ao mesmo tempo sempre contemplando a presença de Deus e as necessidades que o povo exprime. Os exercícios espirituais para mim é um momento íntimo de você com Deus, de você dialogar com Deus em sua oração, ao qual você se desliga do mundo e só fica você e Deus ali. Eu não me sentia à vontade falando de Deus, mas eu me sentia à vontade falando da minha relação comigo mesmo, que era essa experiência de Deus que me proporcionava. E foi sempre essa a maior riqueza da espiritualidade. A questão do discernimento e de perceber qual que era o melhor caminho para mim naquele momento, o caminho que Deus me chamava naquele momento. A Secretaria para a Colaboração, Fé e Espiritualidade abrange 2 aspectos transversais da nossa missão: colaboração com outros e a experiência transformadora da fé através dos exercícios espirituais de Santo Inácio. Como isso se relaciona com tudo? Os exercícios são a escola onde nós encontramos toda a atitude para todos os trabalhos que fazemos. Então, o trabalho acadêmico, ele tem uma influência grande dos exercícios espirituais. E nós vamos encontrar essa mesma dinâmica dos exercícios em todos os trabalhos da companhia. Nos trabalhos paroquiais, nos centros de espiritualidade, nos centros de reflexão social. Há um grande leque de trabalhos em que essa força criadora dos exercícios espirituais nos ajudam a cumprir a nossa missão. Nossa paróquia tem uma acolhida muito forte e faz cada um perceber que, independente daquilo que você pensa, daquilo que você você tem um lugar onde você pode atuar. Sem maiores exigências, com muita liberdade espiritual, que é uma grande tônica dos jesuítas, a gente vai se engajando e por uma vocação natural, aquilo que você tem de melhor para dar vai brotando como o lugar principal onde você deve servir. Eu acho que foi isso que mudou. Posso falar que eu vou numa igreja, que tem um grupo de diversidade, que aceita a homossexualidade, que entende como é que funciona isso. Porque antes eu era mais guardado para mim, tudo era para mim. Aí agora, e eu comecei a passar isso para outras pessoas, eu vi que essa foi a mudança, que eu comecei a gerar esperança na vida das outras pessoas. Apaixonada pela proposta da companhia, né? Acho que posso dizer que também sou uma leiga como outros leigos que assumem a missão, né, que essa companhia tem, e me sinto grande colaboradora mesmo, né, dessa missão, né, com paixão mesmo. Dá mais um passo, chega mais perto, vem pra você também. Dá mais um passo, sonha mais alto, chama que gente vem. Tem tanto pão nessa mesa, tem. Depois que eu aprendi a ler, tudo mudou. Hoje,
Hoje eu brinco, converso. Hoje eu tenho amigos. Eu aprendi que eu posso ter amigos. O importante, sabe, é sentir a um certo ponto que por amor a nosso Senhor não podemos ser egoístas, fechados em nós mesmos e que somos corresponsáveis pela situação do mundo. Uma ONG deseja fazer um bem na sociedade, mas se organiza para prestar um serviço, que às vezes tem um espírito e uma ética, mas não são nutridas por nenhum espírito que possa ser uma fonte permanente de renovação. E precisamente a espiritualidade da igreja é aquilo que dá um espírito de generosidade, de luta, tira o medo e ajuda a procurar o bem comum. A companhia sempre teve no seu horizonte que aonde estivermos, aonde formos, temos que levar a fé e a justiça, respeitando as culturas. O que é essa justiça? Onde é que ela acontece? A promoção da justiça acontece na relação de respeito, de reconhecimento com os outros, independente de raça, de religião, de opções. Relações justas que eu costuro na medida em que eu me preocupo com a sociedade, uma sociedade que realmente inclua, realmente proporcione condições para que todos possam viver dignamente. E relações justas com a própria natureza, com os próprios bens da natureza, com a criação. E aqui eu vim aprender que eu posso. Se eu não tivesse vindo para cá, hoje eu não sei como eu estava. Eu não estava no fundo do poço, mas eu estava olhando para me jogar lá. E agora eu estou vendo que os meus limites estão sendo superados e que eu posso muito mais. Portanto, seguir a Jesus Cristo é identificar-se fundamentalmente com os pobres e com os excluídos. Isso, no contexto da Companhia de Jesus, é ir de encontro às grandes fronteiras. Hoje a fronteira é o convívio, é a luta em favor do direito dos povos indígenas, mas também das pessoas LGBTs, é a fronteira do diálogo entre fé e ciência, razão e religiosidade dentro da academia, é o diálogo entre a igreja e a ação pastoral eclesial e a política governamental. Nós somos convidados a sermos promotores da justiça, como algo fundamental para o serviço da fé. Estamos conseguindo, aos poucos, que todos, em todas as frentes apostólicas, possam se apropriar e levar em frente esse compromisso com a promoção da justiça. Então, onde tem um desafio, onde tem uma fronteira, eles chegam para dar sua contribuição, para estar presente, para ajudar. E aí, desafio nesse semiárido e situação de fronteira é o que mais nós tínhamos e ainda temos. O que se caminhou nesses 25 anos de presença de jesuíta aqui, se caminhou muito, se mudou muito essa realidade. O que nos faz acreditar tudo da espiritualidade inaciana para o nosso trabalho e a forma como isso impacta no serviço, no olhar dos centros sociais, né? São os próprios frutos que a Companhia de Jesus na América Latina e Brasil trouxe até hoje, né? Isso é fruto dessa opção radical que é feita a partir de um discernimento de vida, né? Na pessoa de Jesus Cristo. De tudo que eu aprendi na universidade, seja relacionado ao direito, seja voltado para o ensino religioso, como pessoa, acho que fazer o bem, sem dúvida, foi a maior lição. Fazer o bem sem esperar nada em troca, sabe? Água na cabeça, pra que ele cresça.
E o que a gente mais se encanta é nisso, nessa preocupação, né, de acolher e a partir dessa acolhida o processo formativo. E é isso que nós estamos tendo muito como retorno, né? Porque não adianta você enfrentar uma coisa se você não tem uma base, uma estrutura formativa. Então a companhia também, para estar em sintonia com a Igreja Latino-Americana e também vendo que é um campo necessário de atuação, de colaboração dos jesuítas e de todos aqueles que compõem nosso corpo apostólico, de ajudar aos jovens a crescerem na fé, a crescerem como pessoas e como cristãs. Elas são várias juventudes. Ela tem rostos específicos, ela tem vozes específicas, né? Elas têm anseios específicos, lutas específicas, sabem o que querem, buscam, né? Travam as suas lutas também. Eu acho que essa é a formação integral da pessoa humana, cidadãos, cidadãs que saibam fazer a diferença pela qualidade da sua formação, né? Pela capacidade de pensar no outro, de pensar na outra, de achar soluções que deem espaço para solidariedade, para a gente se reconhecer todos pertencendo à família humana. Primeiro, as dificuldades de vir para Manaus, né? E reconhecer que não sou o único que vive essa experiência, saber que outras pessoas da mesma cidade já viveram essa experiência, né? E estão vivendo, e encontrar a casa como um apoio, de fato, fica o sentimento de gratidão. Ter o acompanhamento da companhia ajuda e muito, né, nesse processo de descoberta, nesse processo de caminhada pessoal, espiritual, profissional. Viemos de tantos lugares, trazemos tantas histórias, vivemos a dança mágica de nos conhecer. A pedagogia ignaciana, ela nasce de uma experiência espiritual, né, de Santo Inácio. E nesse sentido, o trabalho com os jovens, né, para chegar ao coração dos jovens, eu acho que a gente tem que entender esse universo que ele se organiza, do que o jovem se organiza. Porque o programa Magos é um programa que é o serviço à juventude. Então, oferecer formação à juventude, mas não só jovens inacianos. Então, é oferecer um serviço inaciano à juventude, ao contrário. E, nesse sentido, abrir-se as articulações com a igreja local. Agora, aos poucos, os colégios, universidades, paróquias, vamos buscando conscientizar que temos um marco de orientador para o trabalho com juventude. O ensino aqui é maravilhoso, mas os eventos que eles nos proporcionam, o incentivo ao protagonismo juvenil, voluntariado, diversos projetos, e buscar evoluir só eu como pessoa, mas melhorando a mim mesma para melhorar a sociedade. E é uma identidade dos colégios jesuítas. É importante debater o projeto de vida para que a gente faça uma escolha mais acertada, não só, por exemplo, o meu casamento, o meu relacionamento pessoal está diretamente ligado também à minha espiritualidade, é uma coisa só, né? A minha vida profissional também, o que eu vou decidir, faz parte do meu eu, né? Então, isso precisa estar contextualizado, as decisões sendo tomadas dentro desse ambiente, né, de discernimento, de reflexão. O primeiro contato que eu tive com jesuíta foi pelo Face, pela página Vocações Jesuítas. Aí depois comecei a pesquisar mais livros e o pessoal do Facebook ia me dando informações. Foi bom poder conversar sobre as coisas que eu sentia mesmo que à distância. Foi uma experiência de sentir-se participante, sentir-se parte daquilo, né? E de perceber que o que eu sentia, aquilo que eu pensava, os meus princípios, eles correspondiam a alguma coisa. E essa facilidade ajudou muito no início do discernimento da vocação. Sou mais que um homem, eu sou multidão. Sou muitas mãos, eu boto fé.
fazer verão, todos verão, se Deus quiser. Não foi só na minha paróquia que os jesuítas fizeram algo bom, né? Se foi em Santarém todo. Eles chegaram e entraram nas ações pastorais, na pastoral universitária, em outras vertentes de jovens, na comunidade mesmo social, como todo em lutas e tudo mais. E isso é muito legal, porque eles deixam para nós que não é só dentro da igreja que se trabalha, né? Com as pessoas que estão nas ruas, que estão lutando por algum ideal. E isso me encontrou bastante. A Amazônia, ela é vista pelo mundo como algo indispensável para dar uma boa continuidade na nossa vida. E eu vejo como grande desafio de a gente, como companhia, junto com outras organizações, pensar, somar forças para cuidar dessa Amazônia. Então, tentamos isso, acompanhar essas comunidades para que, a partir da fé em Jesus Cristo, né, contagiem, né, de coisas boas, de abertura, de ajuda aos mais necessitados e de ir lá e preservar a natureza, claro. Preservar a casa comum, como os indígenas nos ensinam, fundamentalmente eles, né, que preservam e convivem e pronto. A igreja ensina as coisas boas para nós e também tem nossas tradições, também precisa ser levado, né, em pé, né? Como se diz, nós não podemos deixar nem esquecer do jeito que a gente também leva a nossa vida cristã. Da Amazônia até os pampas, do cerrado às manguezas, chega a ti o nosso canto, pela vida e pela paz. O Centro Magis Amazônia, que tem essa missão de irradiar o trabalho com juventudes aqui, sobretudo formando novas lideranças, contribuindo para um processo emancipatório, de fato. Mas aqui, além desse campo, o campo da espiritualidade. Espiritualidade que é exatamente esse contato com Deus, que muitas vezes nós sentimos também através dessa natureza que nos circunda, que nos abrange, que nos alimenta. Trabalho com indígena é trabalho com famílias indígenas, né? Então, para trabalhar com uma família, não é como ensinar, né? Mas talvez visita e tomar cafezinho e contar piada e também escutar, né? O idoso e criança e adolescente, isso que é exatamente o núcleo da missão indígena. Essa é uma missão importantíssima e todos nós temos que engajar nessa missão. Ela tem que ser trabalhada exatamente com as diversas instâncias, né, da companhia, sobretudo na área das universidades. Porque ela está no nosso coração, ela está nas nossas preocupações, ela está realmente nos desejos que nós temos de preservar, né, a riqueza socioambiental que existe dentro da Amazônia. A vinda do jesuíta para cá foi uma coisa muito boa. Acho que daí, depois que o jesuíta veio, a gente começou a dar um pontapé bem bacana na comunidade. Tanto na área espiritual, na nossa espiritualidade, como na área social. O Sara está despertando esse menino de querer voltar um pouco para as raízes, né? De ter momentos de você contemplar a natureza, de dizer assim, eu faço parte disso, eu tenho que defender, eu tenho que fazer algo em prol disso. A gente tem que concretamente ter ações específicas no lugar que a gente está vivendo. Ações que realmente mostram que nós temos essa preocupação da sustentabilidade e que de alguma forma nós também somos sustentáveis no nosso fazer diário. Conhecendo os jesuítas, eu tinha certeza que poderia dar certo. Por quê? Porque a gente, estando aqui e integrando com eles, a gente receberia força dos dois lados, né? Essa certeza a gente tinha porque também por ser congregação, né? Mas
pela espiritualidade, pela busca deles nessa dimensão assim de fronteira, de periferia e de estar junto com os mais necessitados. Então, o desejo nosso é de atingir os povos indígenas, os ribeirinhos e também a questão do tráfico, enfrentamento, né, do tráfico das pessoas. Porque a música ela é complexa. Sem um, a gente não consegue uma música inteira. Se só for só um, não dá para uma multidão. Precisa de um monte. E a pergunta que todo mundo levantava, sobretudo fora do Brasil, parece uma insensatez, né? Fazer do Brasil uma única província, dadas as dimensões continentais do Brasil. Estamos voltando ao que foi a companhia nas origens, num momento e numa situação completamente diferente, que exigiria de nós e das novas gerações, sobretudo, uma qualidade no modo de sermos jesuítas semelhante e, se for possível, superior à daqueles primeiros companheiros que cá vieram. Não existe províncias, existe uma província. Nesse sentido de companhia universal, nós crescemos muito. Nós, como companhia, temos que ajudar, em primeiro lugar, as pessoas a eleger o que é o bem para a humanidade. Em segundo lugar, nós temos que semear esperança. O melhor está por vir. Eu gosto muito do discurso do Papa Francisco à Congregação Geral, quando ele disse que não é tão importante para a companhia, aliás, ela nem deve procurar ocupar espaços, mas iniciar processos, né? Eu acho que a gente está fazendo o processo. À luz do Evangelho, o Senhor que nos envia em missão, dentro de um corpo apostólico que é universal, a Companhia de Jesus, nós, jesuítas, mas também os colaboradores, vamos nos abrindo para este novo, percebendo a beleza e a riqueza que é podermos trabalhar e sonhar e realizar a missão no sentido mais amplo no Brasil. Amar e servir.